Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom dia aí, Rafael falando, Rafael na área. E aí pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Stuart Hall, né? Falar um pouquinho sobre o Enem aí 2024 e o Stuart Hall ele aparece no Enem 2024. Então, vamos comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da teoria dele para ajudar aí vocês aí que vão fazer o Enem, tá? Então, dá uma olhadinha lá no Enem na parte de sociologia em 2024, vamos falar do Stuart Hall, tá? Pessoal, Stuart Hall, ele é um teórico jamaicano que foi para a Inglaterra aí nos anos 50, né? E chegando na Inglaterra, claro, né, ele se depara com aquela sociedade extremamente conservadora, inglesa dos anos 50, e vivenciando, né, aquele contexto, ele vai depois aí desenvolver as suas ideias no campo da cultura, tá? Então, o Stuart Hall, ele é um pesquisador do campo cultural e vai desenvolver então as suas ideias nessa área, tá? Ideias aí bastante importantes, né? Ideias que serviram para entender, por exemplo, que a cultura não é algo neutro. A cultura não é neutro, né? A cultura é uma forma como as pessoas entendem o mundo, observam a vida e que está em diálogo aí com outras formas culturais, né? Então, essa é a ideia, né? Então, por exemplo, o exemplo aqui é o hip hop, né? O hip hop é uma espécie, é uma forma, né, de entendimento das pessoas, de como as pessoas entendem o mundo, veem o mundo, certo? A vestimenta, as gírias, as letras. Então, tudo isso interfere aí nessa postura de observação do mundo, tá? Então, é bem interessante aí os estudos que o Stuart Hall faz nesse sentido, né? Bom, e claro, né, a cultura, de acordo com Stuart Hall, ela está relacionada aí à formação da própria identidade das pessoas, né? Então, ele vai estudar essa formação das identidades individuais e coletivas no mundo globalizado. E como que é ser alguém, é pertencer a um grupo nesse mundo globalizado que a gente vive aí, tá? Então, o que ele fala, né? Ele fala que a cultura não é algo essencial, não é algo da essência da pessoa, não é natural, né? E a cultura, nesse mundo globalizado, é a cultura da rede social, a cultura que você pode escolher o que você quer ser. Então, você viu o movimento, o exemplo claro, né, é justamente o que aconteceu em 2010, lá na famosa na Primavera Árabe, né? O que aconteceu lá? Aquela região ali do norte da África, né, Tunísia, Egito, né, e Oriente Médio, ali Síria e tal, eles se revoltaram contra os ditadores, né, que até então tomavam o poder, né? Então isso começou, né, o estopim foi lá na Tunísia, quando aquele rapaz se ateou fogo, né, ali por conta da opressão, né, aquele vendedor de frutas, né, que se atirou fogo por conta da opressão que ele sofria, né, lá na cidade, numa das cidades em Tunis, né, na capital da Tunísia e tal, e aí ele se imolou. Isso aí deflagrou todo um movimento, né, em prol aí dessas liberdades, né, que são valores ocidentais. Né, e por conta da internet, por conta disso que é estudado, né, disso que é visto, disso que é compartilhado aí nas redes sociais, na internet, claro, né, chegou ali naquela região ali do norte da África, tá? Então essa ideia que o Stuart Hall ele vai desenvolver, né, ideias assim da formação da identidade. A identidade hoje não é aquela, né? Nós podemos ser o que quisermos mediante essas opções que nós temos e que o mundo nos dá, tá certo? Então, com relação à identidade, a gente pode pertencer às mais variadas tribos aí. Então, a identidade ela se forma, aí ela passa aí por essa interconexão mundial. Então, ele vai falar isso na era da globalização, né? Claro, então, a gente não precisa ser mais aquilo que os nossos pais eram, para a gente, de certa forma, escolher aí, de certa forma, né, o que a gente quer ser, tá? Então, esse é o Stuart Hall, né? Então, o Stuart Hall, apesar de não ter vivido ali, né, de não ter sido um dos principais teóricos ali dos anos 60, né, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o que aconteceu em Paris, né, lá na França e tudo mais, os movimentos, né, feministas, lá nos Estados Unidos os movimentos pela afirmação dos direitos, né, dos negros, né. O Stuart Hall ele serviu depois, a teoria dele,
para entender um pouquinho melhor esses movimentos, né? Então é bem interessante aí a gente também ter essa percepção, tá? O Stuart Hall é falecido, ele já faleceu, se não me engano, em 2014, certo? Mas ele deixou aí um legado bastante importante, né, para o entendimento do que é a cultura no mundo pós Segunda Guerra Mundial, um mundo que cada vez mais se globalizou e colocou as pessoas aí em contato, ao menos aí nesse mundo virtual, no mundo interconectado, que é o mundo da internet, das redes sociais e tudo mais. Tá bom, pessoal? Bom, agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado aí pela audiência, se inscreva no canal, fortalece aí o canal, você pode fazer, né, fortalecer o nosso canal através de uma doação, através da chave Pix, né, que é rafabelu22@gmail.com. Agradeço muito a participação de vocês e vamos lá. Tchau, pessoal, muito obrigado e a gente se vê por aqui. Dá aquele incentivo, hein? Não esquece não. Tchau, tchau, galera. Valeu.